Olá, é mais uma vez para mim uma grande alegria estar com você aqui no programa Tempo de Atitude, da Igreja Batista Atitude em Cordeiro. Nós estamos aqui na rua José Olímpio de Carvalho, número 660, no bairro Sena Campos, pertinho aqui do Colégio Estadual Antônio Pecli. E eu quero estender para você mais uma vez um convite para você estar aqui com a gente. Vai ser um prazer receber você. Eu quero te dar um abraço, orar por você, para que nós possamos caminhar juntos para a glória de Deus. E eu queria compartilhar com você, neste momento, algo muito especial que Deus colocou no meu coração, falando sobre uma grande mulher que fez a grande diferença na vida do povo de Israel num momento difícil da sua história. E essa mulher era a rainha Esther. E eu queria que você compartilhasse comigo o texto da palavra de Deus, está lá em Esther capítulo 4. E eu quero ler com você o capítulo 4 desse livro, que é um texto muito interessante que vai falar aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Efatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar então com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Eu queria orar com você nesse momento, pedindo a Deus que fale ao seu coração, pedindo ao Senhor as bênçãos dele sobre a sua vida. Você pode agora então fechar os seus olhos, parar um momentinho e elevar os seus pensamentos a Deus para juntos buscarmos a sua presença? Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha estar falando aos nossos corações agora. Senhor, que cada pessoa que está ao alcance deste programa possa ser tocada pela tua glória nesse momento, pela tua presença nesse momento. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, eu queria falar com você sobre esse momento na vida do povo de Israel. E eu queria falar sobre o tema que Esther foi o instrumento de Deus para a vida do povo de Israel. Eu queria dizer uma coisa para você. Esther era uma mulher escrava no reino da Pérsia. Ela, na verdade, fazia parte de uma grande parte do povo de Israel que havia sido levado em cativeiro. E por que o povo havia sido levado em cativeiro? Porque na vida e na trajetória do povo, eles decidiram em alguns momentos pecar contra Deus. Eles decidiram se afastar da presença de Deus. Eles não fizeram aquilo que Deus os havia orientado a fazer. Eles se afastaram da presença de Deus. E esse afastamento, então, trouxe como consequência a escravidão. Não era da vontade de Deus que o povo passasse por aquele momento, mas por conta das próprias decisões do povo, eles receberam sobre si a consequência da escravidão. E naquele momento ali, aquele povo já estava há muitos anos escravo, longe da sua terra, longe do convívio da presença de Deus. Certamente aquela geração de Esther já não era mais a geração do povo de Israel que havia vivido todas as maravilhas e bênçãos de Deus. Já não era mais o povo que estava habituado a viver em Judá e na região de Canaã e que buscava e adorava o Senhor no templo. Aquele povo já estava cativo e estava longe da sua terra, da sua cultura durante muito tempo. Interessante é que, por exemplo, no livro de Esther, nós não vemos a citação do nome de Deus em nenhum momento da narrativa desse texto. Justamente pelo fato de que aquele povo já não tinha mais aquela convivência com Deus, aquela intimidade com Deus. Certamente o povo conhecia a Deus pelas narrativas históricas. O povo conhecia a Deus por aquilo que as pessoas já haviam passado de geração a geração. Eles conheciam fatos sobre Deus, conheciam a história do povo, mas não conheciam a Deus de fato. A gente pode muito bem conhecer fatos sobre alguém sem conhecer aquele alguém de fato. Se eu, por exemplo, perguntar para você hoje, quem foi Zico? Você pode dizer para mim assim, foi um grande jogador, foi um ícone do futebol brasileiro. Ele também jogou pelo time do Flamengo durante muitos anos e jogou na seleção brasileira, foi um grande atleta. Se eu perguntar para você, por exemplo, quem foi Tancredo Neves, você vai dizer para mim assim, olha, poxa, foi um estadista, foi alguém que foi o primeiro presidente eleito depois do final da situação da ditadura, então foi realmente muito importante no processo de redemocratização do país. Ok, nós podemos conhecer fatos sobre uma pessoa sem conhecer a pessoa de fato. Eu conheço alguns fatos sobre Zico, conheço alguns fatos sobre Tancredo Neves, mas nunca os conheci pessoalmente. Talvez você conheça até muito mais do que eu, mas também não os tenha conhecido pessoalmente. E eu queria dizer uma coisa para você. Existem pessoas que conhecem fatos sobre Jesus. Existem pessoas que conhecem muito sobre a história de Jesus, muito sobre o que a Bíblia conta sobre Jesus, muito sobre o que pastores pregam sobre Jesus. Muitas mensagens já foram ouvidas sobre Jesus. Muitas pessoas já receberam testemunhos de outras pessoas que viveram experiências com Jesus, mas que ainda não conhecem a Jesus de fato, ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, ainda não tiveram a oportunidade de ver o que Jesus pode realmente fazer na vida de alguém. E eu quero dizer uma coisa para você, você pode conhecer muitos fatos sobre Jesus, mas o que Jesus quer é que você o conheça de fato. E aquele povo então estava vivendo um tempo de afastamento da presença de Deus. Aquele povo já não vivia mais ou não tinha mais a experiência das gerações anteriores que viram a glória de Deus se manifestando de maneira clara e evidente no seu dia a dia. Era um povo que estava longe da sua cultura, porém Deus não os havia esquecido, porque Deus tinha um propósito sobre a vida daquela nação. E naquele momento ali, um grande plano foi engendrado por um homem chamado Amã, um general do exército persa que queria ver
Mardoqueu, este homem do qual falamos no texto, morto. E com isso, então, ele engendrou um plano contra o povo de Israel para matar não somente a Mardoqueu, como também a toda a nação. Mas Deus já havia preparado um plano, um propósito para o livramento daquele povo. Esther era uma mulher escrava, mas tinha tido a oportunidade de se tornar uma rainha naquele império. Deus havia preparado uma oportunidade para que ela então pudesse assumir esse tão importante cargo e posição naquela nação. Esther então estava lá no palácio, Esther estava então ali na convivência com o rei, Esther estava então vivendo ali daquele momento tão importante e especial. Ela não estava ali vivendo uma vida de escrava, mas uma vida de rainha. Mas Deus havia colocado ela naquela posição para um propósito. Eu quero dizer uma coisa para você. Você, aonde quer que você esteja, Deus tem um propósito para a sua vida. E você pode dizer para mim assim: ah, pastor, como é que você pode ter certeza que Deus tem um propósito para mim? Você não me conhece, talvez você não saiba a minha história, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito para você, sabe por quê? Porque se você está vivo, se você está aqui, é porque você tem algo a cumprir diante de Deus. Porque a nossa recompensa como filhos de Deus não é nessa terra, é lá no céu com Ele. Certamente, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador um dia terão a oportunidade de viver a vitória completa em Jesus, que é estar na glória com Ele pela eternidade. Enquanto aqui estamos, temos uma missão. E essa missão precisa ser cumprida por cada um de nós, porque Deus tem um propósito a se cumprir através das nossas vidas. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Nós só temos sentido na vida quando estamos cumprindo o propósito de Deus. Se não estivermos cumprindo o propósito de Deus, algo nos falta. Se não estivermos no centro da vontade de Deus, a nossa vida não está completa. E quantas pessoas estão vivendo pela metade, ou vivendo um cristianismo medíocre, porque não estão vivendo a plenitude da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a Jesus, não por aquilo que as pessoas nos falam, não por aquilo que nós ouvimos falar, não por aquilo que é pregado no púlpito da igreja, não pelo testemunho de outras pessoas, mas pelo que Deus realmente fez em nós. E Deus quer estabelecer com você um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, um relacionamento que fale especificamente a você. Talvez o relacionamento seu com Deus será diferente do relacionamento de Deus com outra pessoa, porque somos diferentes e Deus estabelece um relacionamento e um propósito especial e específico para cada um de nós. Foi assim na vida de Esther. Esther tinha sido colocada naquela posição, não era à toa, era para que ela pudesse então ser instrumento de Deus sobre a vida do povo de Israel. Mardoqueu então fica sabendo do plano de Amã para a destruição do povo, e ele vai até o encontro de Esther, para que ela possa interceder ao rei pelo povo. Porém tinha uma grande dificuldade: ninguém poderia chegar à presença do rei se não fosse por ele chamado. Quem fosse à presença do rei sem ter sido chamado por ele, poderia ser morto naquele mesmo momento, naquela hora. Esther, mesmo sendo rainha, ela também não estava livre da lei. Ela poderia então chegar-se ao rei e tentar interceder pelo povo e ser morta pelo rei, pelo fato de ter ido à presença dele sem que ele tivesse chamado ela. Mas interessante é que ela então responde a Mardoqueu justamente isso. Ela diz assim: olha, Mardoqueu, você sabe muito bem, conhece a lei e sabe que eu não posso chegar à presença do rei por qualquer motivo que seja, se eu não tiver sido chamada por ele. E se eu o fizer, eu vou correr o risco de ser morta. E Mardoqueu então chega para ela e diz assim: quem sabe então não foi para esse propósito pelo qual Deus colocou você onde você está. Sabe, gente, tem alguns momentos da vida da gente que a gente se questiona sobre: será que nós estamos no lugar certo?
Tem alguns momentos na vida da gente em que a gente está caminhando e tentando buscar fazer a vontade de Deus e buscando fazer o que é certo e buscando a presença de Deus, mas as coisas parecem que não estão se encaixando, parece que não está andando, as coisas parecem que não avançam. Eu quero dizer uma coisa para você, você está no lugar para o qual Deus te chamou, você foi plantado num determinado local, numa determinada realidade, num determinado bairro, numa determinada família, para que você aí onde você está possa ser instrumento de Deus, instrumento da bênção de Deus sobre aqueles que estão ao seu redor. Você pode ser fator de mudança e de transformação da realidade. O Senhor planta no teu coração uma semente, e se você regar essa semente em oração, em perseverança, em bom ânimo, tenha a certeza de que essa semente vai germinar, vai crescer, vai frutificar e vai abençoar a vida daqueles que estão ao redor. Foi assim na vida de Esther e pode ser assim na sua vida também, em nome de Jesus. Esther então entende que ela foi colocada ali por Deus para o cumprimento de um propósito. E ela então toma coragem e toma uma decisão. E ela diz assim: mesmo que eu corra risco de morte, eu então vou cumprir o chamado para o qual Deus me convoca. Mesmo que eu tenha risco pessoal, eu sei que a minha vida só tem propósito se eu estiver cumprindo a vontade de Deus. Esther então confia no Senhor, confia em Deus, pede para que o povo então esteja levantando um jejum e um clamor por sua vida, e ela corajosamente vai à presença do rei interceder pelo povo. Esther então foi usada como instrumento de Deus para a salvação do povo de Israel. Interessante é que aquele povo não conhecia ainda Deus de fato, conhecia fatos sobre Deus passados pelos seus antepassados. Porém, mesmo assim, na medida em que o povo clamou ao Senhor, jejuou, buscou a sua presença, Deus trouxe grande livramento. E eu quero dizer para você o seguinte: aonde quer que você esteja, por mais que as coisas estejam difíceis, se você decidir hoje viver a vontade de Deus, Deus irá então usar você como instrumento nas suas mãos. E quando então estamos cumprindo o propósito de Deus, nossa vida é plena, nossa vida é completa, porque a nossa vida só faz sentido quando estamos debaixo da direção de Deus, quando estamos ao lado do Senhor, porque cada um de nós, todo homem, toda mulher, tem dentro do peito uma lacuna, um espaço que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Muitas vezes a gente tenta preencher esse espaço com outras coisas. A gente às vezes tenta preencher esse espaço com trabalho, tenta preencher esse espaço com festas, com bebidas, com vícios, com outras coisas quaisquer, mas a única coisa que traz completude à nossa vida, a única coisa que nos faz completos e que nos faz perfeitamente felizes é a presença de Cristo Jesus em nossa vida e em nossa história. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que hoje mesmo você tenha a oportunidade de tomar a decisão de viver a vontade de Deus. Esther, então, tomou essa decisão e disse: olha, eu vou correr o risco de fazer aquilo que ninguém espera que eu faça, para que então eu possa ser plenamente usado como instrumento de Deus. Se nós tomarmos essa decisão também, o Senhor fará maravilhas em nossas vidas e através de nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que você tome essa decisão hoje de viver a presença e a glória de Deus, de ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar aqueles que estão ao seu redor, de viver a vontade de Deus na sua vida, sabendo que quando vivemos a vontade de Deus, somos plenamente felizes, mesmo nos momentos de dificuldade, porque o nosso Deus, Ele nos chamou para estarmos na sua presença. E quando estamos na presença de Deus, nada pode nos separar do seu amor. Eu queria orar com você nesse momento. Talvez você esteja precisando hoje colocar diante de Deus a sua vida,
Talvez você esteja se questionando, será que aqui onde eu estou eu tenho como mudar essa realidade? Eu não estou satisfeito com a realidade que eu estou vivendo, eu não estou feliz com a situação que eu estou passando, mas eu quero dizer para você que Deus pode mudar qualquer realidade, Deus pode transformar qualquer situação. Então eu quero buscar ao Senhor agora nesse momento, pedindo a Ele que use você como instrumento de mudança, onde você está, que Deus possa cumprir o seu propósito na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos agora e vamos buscar a presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua presença em nossas vidas, pela tua graça sobre nós, pelo teu infinito amor e misericórdia. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está ao alcance deste programa agora, Pai. Senhor, que cada um de nós possamos compreender que tu tens um propósito e uma vontade estabelecida para as nossas vidas. E na medida em que nós permitamos, Senhor, Tu hás de fazer novas todas as coisas. Tu hás de nos abençoar, Senhor Deus, e de fazer com que nós, como instrumentos nas Tuas mãos, possamos ser fator de mudança da realidade que está ao nosso redor. Que, Senhor, nós possamos nos colocar à Tua disposição, como instrumentos nas Tuas mãos, para sermos, Senhor, tudo aquilo que Tu nos chamaste para ser, que os Teus sonhos possam se realizar em nossas vidas e através de nós. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos para o centro da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que a nossa vida não é só o dia a dia, não é só o dormir e acordar. É muito mais do que isso, Senhor. É viver a plenitude da Tua graça, é viver a alegria da Tua presença, é viver a paz que excede todo o entendimento, é ter a salvação que nos livra do pecado e nos traz uma nova vida. Faz isso, Senhor, na vida de cada pessoa que está agora buscando a Tua presença, Senhor. Conforta os corações, transforma a realidade, muda a história e traz a Tua bênção. Em o nome de Jesus, amém e amém. Olha, foi um grande prazer para mim estar com você nesse momento. Eu peço que Deus abençoe a você, a sua vida e a sua história, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a que você faça-nos uma visita aqui na rua José Olímpio de Carvalho, número 660, Sena Campos, Igreja Batista Atitude em Cordeiro. É uma igreja que quer abraçar você, que quer caminhar ao seu lado e que quer viver a glória de Deus junto com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo programa.